Oi pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez juntos, né, aqui pela telinha do computador, do celular, não sei como vocês estão aí, mas estamos mais uma vez juntos, só que dessa vez para corrigir uma tarefa, tá? Nós vamos aqui tentando melhorar, tentando fazer o melhor para vocês sempre. Eu estou aqui em casa, né? Espero que vocês também estejam isolados, tentando pensar em nós mesmos e nos outros, porque se nós não conseguirmos deter um pouco esse vírus, nós vamos passar por dias bem difíceis. Então, a correção da tarefa é dessa daqui, ó, a lista, ok? A lista que eu enviei na quinta-feira. Eu só vejo, não sei que dia que foi, quinta-feira. Acho que foi dia 2 de abril. Isso, dia 2 de abril que eu enviei, ok? Então, vamos para essa correção. Espero que todos estejam com a lista em mãos, que é para gravar os tipos de sujeito. Ou, gravar não, corrigir os tipos de sujeito. É o número 1, 2, 3 e 4, ok? Então, vamos para a correção. Todos com a folha em mãos. Número 1, leia a tira. Oh, não, fui assaltado. Levaram tudo, os móveis, o som, O quê? Que placa é essa aí? Ah, eu me mudei daqui ontem. Engraçadinha, né? E tem um final surpresa aí, né? Surpreendente. Então, vamos para a correção. Letra A. Com base nas informações dos 2 primeiros quadrinhos da tira, o que parece ter ocorrido? Como isso se expressa nos elementos verbais e não verbais? Resposta. O homem acha que foi assaltado. Podemos perceber através da escrita e da imagem do cômodo. Quando eu coloquei aqui da escrita, é porque são das orações que ele fala. Fui assaltado, levaram tudo, né? E a imagem dos cômodos vazios, não tinha nenhum móvel. B. Por que o desfecho da tira parece absurdo e produz um efeito de humor? Porque, na verdade, o homem havia se esquecido que tinha mudado, né? Ele não lembrava que tinha saído dali, que tinha levado todos os móveis e tinha ido para outro lugar. Por isso que é surpreendente e engraçado também. Quem mais assim com a cabeça ruim? Eu acho que só eu mesmo, né? Que já tô um pouquinho assim, passada da idade. C. Qual é o sujeito da oração fui assaltado? Como ele pode ser classificado? O sujeito é eu. Fui. Não tá escrito eu lá, certo? Mas eu consigo entender a pessoa do discurso. Então, eu escrevo entre parênteses, eu. É classificado como desinencial. Não está escrito lá, mas quando o enunciado pede, a gente tem que pôr entre parênteses, eu. Letra D. Que oração esclarece por que a casa está vazia? Que tipo de sujeito ela apresenta? Está na oração, eu mudei daqui ontem. Aí sim a gente consegue ter certeza que a casa está vazia. E qual que é o tipo de sujeito? Simples. Olha aqui, agora está escrito, tá vendo? Agora está escrito eu. Por isso que ele é simples. Ali não, no desinencial não estava escrito eu, mas a gente conseguiu identificar pelo verbo, certo? Letra E. Em que quadrinho há uma oração com sujeito indeterminado? Que oração é essa? No segundo quadrinho, na oração levaram tudo, os móveis, o som, levaram. Quem levou? A gente não sabe e não está escrito aqui. A gente sabe que foram eles. A gente não tem ideia de quem seja. Como não está escrito lá no texto, na tirinha, a gente tem que colocar indeterminado, certo? F. Por que, nesse caso, a personagem utilizou o sujeito indeterminado?
porque ele não sabia quem tinha levado os móveis, não tinha ideia, né, de quem foi o autor da ação de levar os móveis. G. Com relação ao sujeito, qual é a diferença entre a oração da resposta do item E com a seguinte oração: alguém levou tudo? Olha, nessa oração aparece o sujeito, a palavra alguém. Essa é a diferença, certo? Quando fala que alguém levou tudo, está escrito alguém. A gente não sabe quem é, do mesmo jeito, mas a palavrinha escrita já mostra que tem o núcleo do sujeito, ok? Número 2. No número 2, a atividade pede para separar o sujeito e grifar o núcleo ou os núcleos e depois classificar as orações em oculto, composto, indeterminado ou oração sem sujeito. Letra A. As duas crianças estavam na creche da prefeitura. Sujeito. As duas crianças. Qual que é o núcleo? A palavra principal aqui, ó, crianças. Se tem só um núcleo, eu chamo de sujeito simples. B. A madeira é usada na fabricação de utensílios domésticos, na construção de embarcações e de casas. Então, qual que é o sujeito? A madeira. Qual que é o núcleo? Opa, tem que apagar aqui, né? Então, vamos lá. Qual que é o núcleo? Madeira. Só tem um núcleo. Se só tem um núcleo, nós temos sujeito simples. Letra C. Naquele rio perigoso, os meninos desobedientes nadavam. Quem exercia a ação de nadar? Os meninos desobedientes. Eu tenho que escrever também desobedientes, tá bom? Qual que é a palavra principal? Meninos. Então, ele é o núcleo. Só tem um núcleo, então é sujeito simples. Letra D. As florestas nativas de São Paulo sobrevivem em pequena parte do território estadual. Quem está sobrevivendo? As florestas nativas de São Paulo. Tudo isso daqui é o núcleo. Ou é o sujeito. Qual que é o núcleo? Florestas, porque é a palavra principal. Sujeito é tudo, tá, gente? As florestas nativas de São Paulo. Nativas, adjetivo, de São Paulo, locução adjetiva. Então, a palavra principal é florestas. Então, florestas é o núcleo. Se tem só um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Letra E. Por minha vontade, eu ficava ouvindo aquele menino a vida inteira. Quem ficava ouvindo? Eu. Olha, núcleo, eu. Só tem o núcleo, sujeito simples. Letra F. Os dois sobrinhos e seus colegas de escola foram acampar. Quem que foi acampar? Os dois sobrinhos e seus colegas de escola. Sim, tem que escrever tudo, os colegas de escola. Quais são os núcleos? As palavrinhas principais desse sujeito. Sobrinhos, colegas. Então, estes são os dois núcleos. Lembra, dois núcleos ou mais, eu tenho um sujeito composto. Letra G. Entregaram o cheque hoje pela manhã. Quem entregou? Não está escrito, mas eu conheço pela desinência do verbo entregaram. Eles quem? A gente não sabe. Então, é indeterminado. Está escrito lá na oração? Não. Então, eu tenho que colocar entre parênteses. Qual que é o sujeito? Indeterminado. Olhávamos as vitrines. Quem olhava? Nós. Então, o sujeito é nós. Lembra? Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do singular.
eu, nós, sempre vai ser sujeito desinencial. Por que que não é indeterminado? Porque eu faço parte daquele grupo. Então, é conhecido, né? Vamos dizer assim, o sujeito. Então, é oculto ou desinencial. Então, vamos lá. Letra L. Os exportadores brasileiros vendem anualmente milhares de toneladas de frango. Quem, né, que está vendendo? Os exportadores brasileiros. Então, qual que é o núcleo? Exportadores. Deixa eu colocar isso aqui mais grosso. Exportadores. Olha só. Tá no plural essa palavra, mas mesmo assim só tem um núcleo. Se só tem um núcleo, eu tenho um sujeito simples. Letra J. No carnaval, colorem a calçada, confetes e serpentinas. Quem colore a calçada? Confetes e serpentinas. Então, aqui, um núcleo, dois núcleos. Então, eu tenho sujeito composto. Letra K. Com saudades, saí à procura de um amigo. Quem saiu? Eu. Tá escrito lá na oração? Não. Então, eu tenho um sujeito desinencial. No buraco da árvore, 2 filhotes de onça dormiam. Quem que dormia? 2 filhotes de onça. Qual que é o núcleo? Filhotes. Aqui eu tenho só um núcleo, então eu tenho sujeito simples. Certinho? Então, vamos para a questão número 3. Defina o tipo de sujeito desta oração. Fazia um calor infernal no sertão. Todas as vezes que eu trato de fenômeno da natureza, fazia, né? Eu vou ter o quê? Uma oração sem sujeito, certo? O verbo fazer em sentido de ano, de fenômeno da natureza, faz anos que não te vejo, faz semanas que não temos aula presencial, fazia um calor. Então, isso é sempre oração sem sujeito, os verbos, tá bom? Número 4. Falaram bem de você. Nessa oração, o sujeito é quem falou de você? Eles. A gente não sabe quem foi e nem está escrito na oração. Então, nós temos um sujeito indeterminado. Ok? Essa é a nossa correção, a nossa aulinha de hoje, né? Espero que vocês tenham corrigido, que vocês tenham aproveitado esse tempo para revisar a matéria. E nunca esquecendo, gente, nós estamos gravando aulas, façam a sua rotina de estudo direitinho, não percam tempo, tá? Minutos. Aproveitem cada videoaula, aproveitem cada explicação. A escola está tentando fazer o possível para deixá-los a par de tudo, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus.